Olá, tudo bem? E a atividade pastoral? É um ministério ou é uma profissão? Eu quero saber o que você pensa, por isso o seu comentário aqui neste vídeo é muito importante. Não sai daí porque é sobre isso que a gente vai falar. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, por favor. Ative o sininho das notificações para você receber as notificações todas as vezes que eu postar um vídeo aqui no canal. Deixe o seu like, é muito importante o seu like, porque o YouTube entende que a gente está produzindo alguma coisa que é interessante, vai indicar para outras pessoas. E aí eu peço sempre para você compartilhar com o máximo de contatos que você tiver, para que os seus amigos, familiares possam ter acesso a essa palavra de Deus que vai certamente edificar, consolar a vida deles para a honra e glória do nome do Senhor. Chama a vinheta para nós. A atividade pastoral é um ministério ou é uma profissão? Na minha opinião, a atividade pastoral é um ministério. Eu não encaro como uma profissão. Aliás, eu quero abrir o meu coração com você que está me assistindo. Todas as vezes que eu chegava num lugar, num hotel ou em qualquer uma outra instituição que me fazia uma pergunta, qual é a sua profissão? Eu ficava intrigado em dizer pastor evangélico ou sacerdote de culto. Isso é uma coisa minha, tá bom? Não que isso esteja errado, por favor, até porque sacerdote de culto, se você for procurar nos códigos de profissão, ele está lá. Mas no meu caso eu me sentia muito sem graça de dizer eu sou pastor evangélico, ter o ministério pastoral como se fosse uma profissão. O que nós vemos hoje é que, infelizmente, o ministério pastoral tem passado longe de muitos homens que se dizem chamados para o ministério. Eles se tornaram profissionais do púlpito. E quando eles se afastam do púlpito, então eles caem em muitas desgraças. Nós temos pastores viciados, nós temos pastores envolvidos em diversos escândalos, já no ministério, e alguns principalmente depois que deixam o ministério. É como se agora eu me aposentei, eu estou livre para fazer aquilo que eu não podia fazer porque eu era pastor. Não. O conceito claro é que o cargo pode ser transitório, mas o título e o ministério em si, não. Você carrega mesmo depois que você se aposentar. Você continua sendo um líder, um pastor, alguém que vai ser procurado em determinados momentos da vida de outras pessoas para um aconselhamento e um pastoreio. Mas infelizmente, porque muitos líderes hoje estão encarando a atividade pastoral como se fosse uma profissão, isso tem me deixado muito assustado e preocupado. Quando o Senhor chama Moisés, ele chama Moisés para ser um líder. E é interessante pensarmos sobre isso, porque quando ele entende que o povo dele estava sofrendo lá no cativeiro, ele desce e, na primeira desavença entre um judeu e um egípcio, ele mata o egípcio, esconde o seu corpo na areia. No segundo evento entre dois judeus, ele quer ajudá-los e um deles diz para ele: quem te constituiu juiz entre nós? Você quer me matar como fez com aquele egípcio? Moisés fugiu, ficou com medo. Ele deve ter se equivocado a respeito do chamado dele. Deus não o estava chamando para que ele se tornasse um novo faraó, decidindo quem vive e quem morre. Deus estava chamando Moisés para ser um libertador, um pastor. Ao contrário, ele deveria desejar dar a sua vida pelas suas ovelhas. E é isso que ele vai aprender junto ao seu sogro Jetro no deserto. Quando o Senhor chama, por exemplo, a Eliseu, o chamamento de Eliseu é muito forte, porque Elias lança a capa sobre ele e algo extraordinário ocorre. Ele olha para Elias e diz: deixa eu me despedir dos meus pais, né?
E Elias diz, olha, vai e volta porque você sabe o que eu lhe fiz. E ele então transforma aquela junta de bois num grande churrasco, se despede e segue o seu caminho ministerial, porque certamente ele poderia não mais voltar àquele lugar. Quando o Senhor, por exemplo, chama a Mateus na coletoria, o chamamento de Mateus é diferente do chamamento de Pedro, por exemplo. Vocês estão lembrados que depois da morte de Jesus, Pedro, um tanto quanto frustrado, olha e diz, vou pescar. E os demais que estavam com ele disseram, nós vamos com você. Influenciou os outros a voltarem à atividade que eles haviam deixado para seguirem Jesus. Mateus não. Mateus era um judeu a serviço do Império Romano. Quando Jesus passa por ele na coletoria e o chama, e ele entrega todo o seu material de serviço, ele não poderia depois voltar ao Império Romano e dizer, olha, aquilo que eu fiz foi errado, eu segui aquele Galileu, eu não deveria tê-lo feito, então eu me arrependo e volto e quero trabalhar outra vez para vocês. Não, ele não poderia fazer isso. A decisão de Mateus era uma decisão que não poderia fazê-lo voltar atrás. Pedro não, Pedro volta atrás. O chamado ministerial é um chamado para toda a vida. O ministério pastoral ou a atividade pastoral é um ministério e não uma profissão. Nós não somos profissionais do púlpito, nós somos servos de Deus, chamados especificamente para uma obra específica. Por isso, mesmo que eu entenda que há pastores que compreendam que a atividade pastoral é uma profissão, eu afirmo para vocês que devemos encará-la como um ministério. Há muitos pastores feridos, magoados, entristecidos, outros que deixaram seus ministérios e esqueceram completamente que um dia foram chamados para que pudessem caminhar na face dessa terra como líderes chamados pelo Senhor e se perderam na caminhada. Mesmo depois que eu me aposentar, eu quero continuar caminhando em Deus, sendo fiel ao Senhor, servindo a igreja de alguma maneira. Talvez não mais pastoreando como agora, mas talvez lecionando em uma classe, auxiliando um grupo específico, fazendo alguma coisa, porque eu entendo que o meu ministério pastoral, ele não cessará com a minha aposentadoria, mas com a minha morte. Quando eu morrer, então findou-se o meu ministério como pastor na face dessa terra. Portanto, como eu disse, eu quero ler seus comentários. Eu quero saber de você. O que você acha? Compartilha comigo. E peça aos seus amigos e os seus parentes para que eles também possam se inscrever aqui no meu canal, como eu já pedi no início do vídeo. Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus.